Trying to feel it. I'm high on believing that you're in love with me. Oi gente, tudo bom? Resolvi fazer esse vídeo aqui hoje um pouquinho mais informal, né? Sentadinha no chão do quarto, que é um dos lugares onde eu mais gosto de estar, e sentada no chão, então aí fechou todas. Esse aqui vai ser o meu vídeo da sorte, porque se tem uma coisa que eu gosto é de ficar de pé no chão, sentada, tirada no chão, o mais molequice possível, é aí que eu tô me sentindo bem. Então o papo de hoje, tá? Vocês já devem ter visto no título, né? Ter percebido, aliás, ou ter vindo para esse vídeo através do título, é sobre olheiras, tá? Olheiras é um assunto que me incomoda, né? Eu tenho, assim, não sou aquelas pessoas traumatizadas por causa de olheira, por causa de alguma coisa assim, não tem nada assim no meu corpo que eu seja traumatizada, tá? Não sei, quando eu tô muito gordinha, daí me incomoda demais, assim, né? Quando eu tô fora do peso, isso é a coisa que mais me traumatiza. Mas uma das coisas que me incomoda muito, sem dúvida, são as olheiras. Porque eu tenho um formato de rosto que ele é muito, assim, ele define muito, né? Ele salienta muito as olheiras. Então, o que que acontece? Ó, eu tenho esses afundos nos olhos, né? E além disso, eu tenho uma propensão bem forte genética a ter bastante olheiras, e tenho, né? Só que ao longo do tempo eu fui descobrindo alguns truques e fazendo alguns passos que me ajudou a melhorar bastante nisso. Inclusive agora, eu acredito que talvez ainda dentro do mês de abril eu vou fazer aquele preenchimento com ácido aqui, só para diminuir um pouco dessas cavas, né, e trazer um pouco mais de luminosidade para essa parte do olhar. Ainda nada definido, mas eu tô bem tendenciosa a fazer. Não sei se alguém de vocês já fez. Se fizer, comenta aí comigo também, tá? Vou aproveitar, antes de já começar a mostrar os itens aqui, e pedir por favor que tu deixe o curtir aí no final do vídeo, ativa a notificação, faz todas aquelas coisinhas, inclusive interage nos comentários, né? Mas o curtir principalmente para que no próximo vídeo, por exemplo, esse do preenchimento da olheira, se tu tiver interesse de olhar, tu receba a notificação quando entrar o vídeo, porque senão acaba que tu nem fica sabendo quando eu posto o vídeo aqui e acha que eu tô de bobeira aí na vida. Bom, então vamos lá, tá? Eu começo a fazer a minha preparação de pele, e eu acho ela bem importante para definir como vai ficar o corretivo depois, hidratando bem, tá? Seja com um sérum, sendo com uma vitamina C, até mesmo... Bom, Rita, eu não tenho vitamina C, eu não tenho um hidratante, eu não tenho nada disso. Então, um protetor solar que ele seja bem hidratante, tipo uma marca mais comum, um Cenoura Bronze, qualquer um desses protetores solares tu pode usar, e deixar essa parte do rosto aqui um pouco mais hidratada, tá? Porque quanto mais seca tiver essa região, mais difícil vai ser de cobrir as olheiras, ou especialmente de cobrir as olheiras com ar né, que fique saudável, assim, porque a ideia toda, e o que me passa, é que quanto mais olheiras a gente tá, mais carinha de cansada, de envelhecida, de desgastada, e de tudo a gente fica. Então eu começo sempre hidratando bastante, tá? E depois disso eu tenho usado esse Eye Correcting Cream da Shiseido, né? Dessa linha e-book aqui, que eu já mostrei aqui num outro vídeo de pele, por isso que eu não vou me aprofundar muito nele, mas eu uso sempre, tento usar algum cremezinho desses que seja específico para a área dos olhos, para diminuir as olheiras. Se eu acho que funciona a ponto de tirar as olheiras, não. Nenhum que eu usei até hoje dessa linha funcionou a ponto de eu dormir no outro dia, acordar e dizer, nossa, esse creme realmente diminuiu muito as minhas olheiras. Diminui um pouco, com certeza ajuda, tá? Tanto um que eu usava da Avon também, que ele era um efeito instantâneo, tem vídeo falando desse vídeo aqui nos favoritos do Avon também, vai lá e assiste. E até os de efeito instantâneo eu acho que melhoram, mas é só momentâneo, tá? Esse aqui ainda trata, né? Trata mais, então sim, com o tempo eu vejo que diminui, mas nenhum deles pra mim faz milagre a ponto de eu, sei lá, ter que sair sem corretivo depois de usar o creme, tá? Então, acho que não tem milagre, assim, né? Quando é uma olheira realmente mais forte, como é o caso da minha. Passando isso, agora eu vou mostrar outro passo que eu acho que diferencia bastante quando eu uso, por exemplo, tá? E diminui as olheiras, que é usar um primer iluminador. Então eu uso esse aqui da Luisance, que até pra falar bem a verdade, ele não é um primer, né? Diz que é uma base bronzeadora. E nesse tom aqui, especialmente, que é o tom B, que ele é um tom mais escuro, um bronze, quando eu passo eu sinto que ela dá uma uniformizada no tom da minha pele. Então geralmente quando eu uso ela eu percebo que eu fico melhor nas fotos, eu fico com menos olheiras, independente da base que eu usar por cima. É um truque que tu também pode ter, e é uma base baratinha de 15, 20 reais, né? Tem também esse primer iluminador da Vult. A maioria desses produtos eu já mostrei em vídeo, inclusive porque eu uso eles bastante, né?
E esse primer também, como ele é iluminador e ele clareia um pouco, ele já dá um pouco dessa ajuda. E também tem esse primerzinho aqui da Vult, que é um primer amarelo, tá? Esse aqui, na verdade, eu ganhei uma vez numa farmácia como demonstrativo. O tubinho dele é grande como aquele outro. E também, para ele ser amarelo, né, ele apaga um pouco do tom, pelo menos da minha olheira, né? Então, assim, esse vídeo vai ajudar várias pessoas que têm olheiras, mas eu acredito que especialmente as morenas ou quem tenha mais o meu tom de pele, com esse tom de olheira um pouco mais arroxeada, assim, né, que é mais ou menos como é a minha. Então, tudo que eu uso, que eu tô mostrando aqui, talvez ajude mais nesse tipo de tom. Outra coisa, tá, gente, que me ajuda bastante, e eu tenho usado ele direto, é esse óleozinho aqui, tá, que é o Rosé Elixir Beauty Glazed, a marca dele, tá, eu comprei do AliExpress. Ele chegou há pouco tempo até, porque antes de eu usar ele, eu tava usando óleo de rícino comum, e tu pode usar o óleo de argan também, que é fazer o quê? Quando tu usar o corretivo, tu botar uma gotinha dele, assim, uma gotinha do óleo, né? Esse aqui vem em conta-gotas, pode ser até aquela lágrima de unicórnio, que seja mais oleosinha, né? Ou mesmo óleo de rícino, um óleo de argan. E fazer as batidinhas do corretivo com ele, porque aí não craquela. Eu vou tentar dar uma aproximada aqui ao máximo possível pra vocês. Eu já tô bem pertinho. Então, assim, ó, ele não deixa craquelar. Eu não tenho muitas linhas nos olhos, mas as que eu tenho, se eu não tô com essa região bem hidratada, ela vinca tudo, fica bem marcado. E quando eu uso o óleozinho pra espalhar, isso não acontece. Ele fica com uma textura bem assentada e depois quando eu venho com o pó também parece que absorve, assim, que a pele sugou o pó e não fica nada de camada grossa, tá? Por falar em pó, antes de entrar definitivamente nos corretivos, né, eu uso este pó amarelo aqui, então para as morenas, um pó amarelo eu acredito que seja o que fica melhor para selar. Eu já usei pó da Vult, aqueles pó 01, 02 da Vult, que eles também se mesclam super bem com a pele, funciona bem também. Já usei pó solto, mas no momento esse aqui da Wet n Wild, esse amarelo é o que eu mais gosto, tá? Então acho que morenas, procurem um pozinho amarelo, que o fundo amarelado ele fica melhor, morenas e negras também, né? E agora vamos aos corretivos. Esqueci disso aqui. Bom, agora vamos, né? Agora não. Tô louca. Outro truquinho é assim, ó, usar, por exemplo, esse lapisinho, que é o lápis das sobrancelhas da Vult, que eu uso na linha d'água, pra abrir um pouquinho essa gotinha do olhar, como eu coloquei aqui, ó. Aí esse fundo mais escuro que a gente tem, ele meio que dá uma sumida. Pode ser esse, pode ser um tantinho de iluminador mais clarinho, uma sombra clarinha, uma canetinha iluminadora, tudo isso, tá? Só pra trazer um pouquinho mais desse fundo à frente. Isso tudo são truquezinhos que quando eu faço eu noto bastante diferença, sempre dá um diferencial. E agora, vou mostrar os corretivos pra vocês, tá? Não vou fazer, assim, uma resenha, uma demonstração de um a um completamente dele, porque eu fiz recentemente das bases aqui no canal e não bombou muito. Então, se daqui a pouco, pra corretivo, o pessoal se interessar, vocês comentarem bastante, interagir aí, realmente queiram que algum deles, ou todos, eu especificamente demonstre no rosto depois também, eu refaço um vídeo com isso. Então, vou mostrar pra vocês os corretivos que eu tenho usado agora, tá? Os meus corretivos do momento. Eu já usei Tracta há muitos anos, eu já usei Natura, Aquarela, já usei todos esses, tá? Mas de momentos que eu mais uso são o seguinte. Esses dois aqui da Ruby Rose, tá? Que é o 1, que é o amarelo de bisnaguinha, e o L3. Então eu misturo os dois e a mistura dos dois me dá uma cobertura que camufla o tom da minha olheira e é bem próximo do meu tom natural de pele, tá? Porque o L3 ele puxa um pouco pro rosado, mas quando eu misturo com o amarelo ele fica melhor adaptado na minha pele. Então este aqui ele tem cobertura, é um corretivo barato. Ah, Rita, mas eu preciso comprar dois pra acertar o meu tom? Não, possivelmente tu não vai precisar, mas pra mim precisou pra ficar no tom adequado, e o amarelo eu uso muito pra fazer a camuflagem, né? Então dá muito certo também. E como eles são bem baratinhos, eu acho que vale super a pena e eles têm cobertura, tá? Esses dois corretivos eles têm bastante esses corretivos de bisnaguinha da Ruby Rose, eles têm bastante cobertura. Ainda da Ruby Rose, porque ela é uma marca realmente muito boa, eu tenho essas paletinhas aqui, tá? Tanto esta quanto esta aqui colorida, que tá assim, ó, um troço, não tem mais nada aqui. Esse tom aqui, que é o último dessa paleta colorida, eu usei ele demais, tá? Tanto é que ele acabou, eu não consigo tirar nem das bordas mais. Ele é muito parecido com o meu tom de pele, principalmente quando eu tô bronzeada. Ele cobre e se camufla, assim, ele não ilumina,
mas ele cobre muito bem. Então, eles ficam sequinhos, eles são baratos também, ele vem mais uma opção de cor, porém, desta paletinha aqui um pouco mais escura, eu sinto uma diferença na hora de espalhar ele. A impressão que eu tenho é que ele não espalha muito bem, tá? Então, tem que ser muito rápido para espalhar e a tua esponjinha tem que estar muito úmida, o teu pincel ser bem potente, tu ter ali uma certa agilidade pra fazer, porque senão depois ele começa que ele não espalha mais, tá? E o bom desse tom aqui, né, dessa paletinha aqui, que ela é a cor Medium 3, é que ela vem com esse tom coral, né, que ele também ameniza bastante as olheiras, e o amarelo, tá? Mas eu ainda me identifiquei mais com a colorida. Ainda em Ruby Rose, eu vou mostrar esse aqui, que é o que eu uso diariamente, tá? Que é o corretivo, esse aqui, Flawless Skin Collection. A Ruby Rose necessita e muito descobrir que eu existo, porque eu consumo muito este corretivo e mostro ele demais aqui nos vídeos e acho que vale super a pena mostrar, porque eu acho ele muito bom mesmo. Ele também é bem barato, tá? Corretivo na faixa aí de uns 10, 12 reais. O padrão do L4, ele se funde muito com a minha pele, muito, 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 fundo bem amarelado. E aí, ele só não tem muita cobertura, tá? Mas ele fica um corretivo leve, que por ter mais ou menos o meu tom da pele, ele fica com uma cobertura natural e já funciona bastante pra uniformizar o tom, pelo menos, tá? Ele pode até não trazer aquela luz, aquela frente, assim, mas pra uniformizar o tom da minha pele, ele funciona muito bem, eu uso demais esse corretivo. E uso ele misturado, geralmente, com esse aqui da Bourjois Paris, né, que é o Health Mix. Eu já mostrei ele aqui, a minha cor é o 52, Medium. Ele é feito com... ele tem efeito antifadiga, ele é feito com frutas, ele tem uma concentração assim, pra ser um corretivo que ele trata e que ele traz luminosidade pra pele. Então ele é mais fininho, é de bisnaguinha assim, vende na Sephora, tá, gente? Eu comprei em zona de fronteira, né, em algum desses free shops, mas eu já vi ele na Sephora quando eu fui em Porto Alegre, e ele não é um corretivo muito caro e ele é muito bom. E pra quem é mais branquinho, pra quem não tem uma olheira mais profunda, só ele já resolve, tá? Mas eu uso ele meio que combinado com o da Ruby Rose, então funciona bem, mas se tu não tiver olheiras tão profundas, só ele já vai adiantar bem, tá? E não marca, não acumula, é bem leve, dá pra usar pra pele madura também, uso nas minhas maquiagens. Depois, eu tô usando o da MAC, né? Na verdade, agora eu tô usando o NC30, eu já usei o NC20 a primeira vez que eu comprei. E a maior judiaria do mundo aconteceu, um mês depois que eu tinha comprado, caiu o vidrinho, quebrou no chão. Então agora eu deixo esse aqui sempre dentro da caixa pra evitar. Ele também tem um fundo amarelado, porém ele fica um pouco mais claro pra minha pele do que o da Ruby Rose, por exemplo. Ó, até na hora de espalhar aqui tu vê que ele abre um tom mais claro, né? Então ele vai ser mais ideal e eu poderia usar ele purinho na pele só quando for inverno, assim, que eu fique bem menos bronzeada, né? Quase que sem um tom muito escuro, que é difícil, né? Já é meio que meu tom de pele natural, mas na mistura ele é perfeito. Ele é um tom super universal pra usar em maquiagem também. Eu sempre levo ele junto porque meio que dá certo pra 90% das minhas clientes. Esse NC30 aqui, ele fica muito bem. Qualquer misturinha com ele dá certo. Ele tem cobertura, tá? Ele fica assim um pegajosinho. Tem um cheirinho também, mas é um cheiro leve. Então é um corretivo bom, bem bom, só que eu ainda não acertei totalmente no tom dele. O NC25 ficou claro, o NC30 ainda tá um pouco claro e o NC35 tinha ficado escuro. Então eu acabo usando ele mais em misturinhas devido a isso. Mas o acabamento, assim, o toque que ele dá, ele é bem especial, assim, bem diferenciado. Tem uma cobertura bonita, né? E vou finalizando aqui, mostrando pra vocês esse aqui, tá? Que é da Helena Rubinstein, né? Ele tá sujinho, que ele tava na minha necessaire ali das maquiagens. O tom dele é o Medium 02. Ele é um médio bem neutro, tá? Ele não é um médio nem puxado muito pro rosado, nem muito pro amarelado. Eu acho ele bem neutrinho. Eu não sei se a luz não vai estourar um pouquinho, mas ele é um médio neutro. Ele é de bisnaguinha, né? Helena Rubinstein é uma marca muito legal, muito conceituada, bem conhecida aí, né? Antiga no mercado também. Importado, né? Tu pode comprar também, acredito que na Sephora, eu comprei nos sites, eu comprei também em zona de fronteira, né? E ele não foi muito barato, ele regula de valor com o Prolonger da MAC, né? Ele foi, acho que um pouco mais caro, até uns 130 reais. E também uso ele muito nas minhas maquiagens em senhoras, então em pele um pouco mais madura, porque ele também não craquela e tem cobertura, tá? Eu uso ele também com misturinha pra mim. E, gente,
Outra opção que eu uso legal, e acho que também pessoas que têm olheira e já deram uma carregada, e já, por exemplo, de um corretivo bem do tom da pele, tá? Como esse aqui. E aí vai marcar demais, ou não quer que fique muito pesado, não tem um outro corretivo, quer usar uma coisa que sirva para outras coisas. Eu uso essa caneta aqui, tá? Que é a Magic Lume, da L'Oreal. E o meu tom dela é o 862. E eu passo ela nas zonas de iluminação, tanto abaixo dos olhos, aí tu pode iluminar acima da boca, pontinha do nariz, a lateral, aqui no bigode chinês. E daí ela traz essa luminosidade também, tá? Ela não substitui um corretivo, pelo menos não para as minhas olheiras, mas ela complementa quando, ou, tu saiu de manhã e de noite tu não tem como voltar em casa, não vai tirar teu corretivo, não quer aplicar mais camada no corretivo para ele não pesar, então tu pode fazer assim, né, os movimentos, passar um pouquinhozinho dela e espalhando, e ela vai trazer luz sem pesar, tá? Essas canetas iluminadoras têm exatamente essa função e eu gosto bastante. E o último trucão que eu acabei não mostrando lá no início, quando eu tava falando dos primers, é o do batom vermelho, tá? Que eu realmente uso e recomendo bastante, dá certo. O ideal é tu não usar um batom vermelho muito mate, né? Por exemplo, um líquido mate, pra não ressecar muito essa parte, mas um batomzinho vermelho assim mais hidratante. Esse aqui é um da linha Intensa do Boticário, não tem o número dele aqui, tá, gente? Mas é um vermelho dessa linha, baratinho. Eu passo ele aqui, espalho, né, bem exatamente onde está essa parte mais difícil de neutralizar, e depois passo com a base em cima, o corretivo e tal, e ele realmente ele neutraliza o tom da olheira, né, bastante, bastante, bastante. Não precisa ser do Boticário, pode ser qualquer outro batom vermelho. Cuidado com a base que tu vai aplicar em cima, ela realmente tem que conseguir cobrir, né, não precisa botar camadas de batom vermelho, é um pouquinho, dá as batidinhas, neutraliza. E tudo isso são coisas que eu vim aprendendo, que eu tô usando aí, tô melhorando um pouco o aspecto das minhas olheiras, né, ainda não 100% como eu gostaria. Talvez venha fazer esse procedimento aí muito em breve, vou mostrar pra vocês. Mas dividir um pouquinho da minha rotina aí, de como é que eu arrumo e conserto um pouco as minhas olheiras. Quem vê minhas fotos antigas percebe que tem uma boa diferença. Então a gente vai literalmente vivendo e aprendendo, né? E lembrando que o corretivo a gente aplica ou na posição triangular para alongar o rosto, ou aplica ele um pouco mais vazado para as laterais, mas nunca só na área de olheira, como eu aplicava anos atrás, né? Que ficava aquela coisa do pano invertido, muito engraçado à volta do olho branco. Bom, espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, que a gente volte a trocar uma ideia muito em breve sobre o assunto também. Deixa aí nos teus comentários a tua opinião, me conta quais corretivos tu usa, quais são os teus preferidos e quais são os teus truques também, que quando vê eu começo a fazer eles, trago outro vídeo a respeito disso por aqui também. Super beijo para todo mundo e até mais. Tchau, tchau!